Com vocês, Chico Graziano. Vocês assistem o Faustão, né? Eu estou me sentindo aqui naquele quadro que o Faustão tem lá, Se Vira nos 30. Porque depois de 8 magníficos e longos discursos, quem vai ter paciência para me ouvir? Aqui, só com mágica. Eu estou sendo estimulado que aqui o Age de Meneghetti, que como foi dito aqui é um trator, mas é um trator comportado, e o Samek, que é meu colega engenheiro agrônomo, de muitos e muitos anos, meu amigo, que está aqui dizendo, pode falar, Chico. Mas figuras ilustres ainda estão se retirando, recebendo os apoios que são merecidos. Aliás, se alguém tinha alguma dúvida de que as mulheres estão ficando importantes no nosso país, esse evento aqui hoje não deixa nenhuma dúvida, né? Que bom que as mulheres estão assumindo mesmo. Lá na minha terra, eu sou de Araras, no estado de São Paulo, o que nós falamos é que só falta uma trincheira para as mulheres tomarem da gente. Uma só falta, é o boteco. No mais, nós já estamos atrás em tudo. Até truco mulher sabe jogar agora, amor. A agricultura sustentável é o tema da minha reflexão com vocês. Os dados sobre a agricultura brasileira, vocês já os têm. Foram reafirmados aqui hoje, e muito bem reafirmados, sobre a importância da nossa agropecuária. Eu mais vou fazer uma reflexão. E eu vou procurar chegar um pouco mais no fundo do coração de quem está aqui. Não vou fazer nenhum discurso político. Já fui político. Existe uma angústia no mundo hoje. Essa angústia deve-se ao fato de que a população humana continua crescendo. E ninguém tem certeza de como é que nós vamos garantir segurança alimentar para a população humana. Neste momento, 7 bilhões de almas habitam a Terra e 1 bilhão delas sofre restrições alimentares. E a população continua crescendo. E deve atingir, são as projeções, 9 bilhões de pessoas em 2050. 2050 está longe ou está perto? Está perto. Aqui quem tem a minha idade, cinquentão, lembra-se daqueles seriados de televisão que, quando ia chegar o ano 2000, todo mundo ia estar andando de jatinho. Lembra aquele jet Flintstones, jet, o que chamava, hein, Samek? Ele falava, nossa, mas o ano 2000 é tão longe, nós já estamos em 2012, chegando em 2013. Muito bem.
o órgão da ONU que cuida da alimentação, a FAO, estima que nós vamos precisar crescer no mínimo 60% a produção de comida no mundo, de proteínas especialmente, para fazer face à demanda de quem quer comer. E esse crescimento da população, ele é recente. Eu trouxe aqui alguns slides para vocês. Esse aqui é o único que apresenta os números. Presta atenção nesse gráfico. Eu quero só chamar a atenção porque muita gente não consegue se lembrar disso, a população da Terra atingiu 1 bilhão de habitantes em 1800 e 2 bilhões de habitantes em 1930 e 3 bilhões de habitantes em 1960. 3. Depois foi 4, 5, 6, 7. E ainda estão dizendo que vamos para 9. Muito bem. Quando que o Malthus fez aquela previsão catastrófica que todo mundo sabe de decor? A produção de alimentos cresce em ritmo aritmético e a população em ritmo geométrico. Todo mundo aprende isso na escola. Quando é que ele fez essa previsão? 1803. A população da Terra era 1 bilhão. E um pensador como ele dizia, olha, vai dar um problema nisso. A população está crescendo muito e a produção como é que fica? Bom, nós vencemos esse desafio. Porque a população foi para 2 bilhões, depois foi para 3 bilhões em 1960. Em 1960, os agrônomos do mundo começaram a fazer a famosa Revolução Verde, comandados por Norman Borlaug. Essa é a nossa geração. Nós nos formamos, quem é, como eu disse, aqui da minha geração, sobre a Revolução Verde. E é verdade. Foi possível produzir alimentos e foi possível aumentar a produtividade e expandir a produção. E a população foi para 4, 5, 6, 7 bilhões hoje. Por que a população estimada em 2050 vai consumir 60% a mais de comida se a população vai aumentar só de 7 para 9? Por duas questões fundamentais. Primeiro, está aumentando a renda das famílias mais pobres. E a população mundial está cada vez mais se urbanizando, morando na cidade. E isso está demandando comida que não demandava antes. Então vai precisar de mais comida e comida de boa qualidade. Parece os crentes na agronomia dizem assim, já resolvemos isso antes, vamos resolver de novo. Pode ser. Tomara que sim. Mas o desafio alimentar não será facilmente resolvido. Primeiro, onde estão as terras novas para serem cultivadas? Nos Estados Unidos, 0. Na Europa, 0. Porque quando Malthus falou que ia ser difícil, eles começaram a dragar os pântanos da Holanda. Os Estados Unidos ampliaram para toda a Califórnia a sua produção. Então havia muita disponibilidade e foi sendo ocupado e a produtividade depois aumentou. Hoje em dia, cá entre nós, é um pouco mais difícil. Onde estão as terras do Brasil para serem ocupadas? Na Amazônia. É fácil explorar a Amazônia? Eu vou falar logo da questão do meio ambiente. A China, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes.
qual a área que a China pode expandir a sua produção agropecuária? Vocês sabem? 0. A China não tem mais um palmo de terra para ocupar em agropecuária. E aí? E a Índia? 1,250 bilhões de habitantes. Qual a área da Índia que ainda falta ser explorada? Lá na Índia, eles têm lá uma Amazônia, um Cerrado. O que eles têm lá? 0. Aonde estão as terras para serem exploradas? Na África. E a África tem terras. E nas Filipinas, e na Indonésia, e na Tailândia, ainda existem terras a serem exploradas. E no Brasil, existem terras ainda que podem ser ocupadas, mas não vai ser a moleza como foi antes. Segunda razão, existe hoje, eu sou engenheiro agrônomo, o maior problema mundial da agricultura se chama desertificação. A desertificação existe aqui perto da gente, um pouco aqui em algumas regiões do Paraná, preocupantes, no Rio Grande do Sul já há mais tempo. A caatinga brasileira, que já era caatinga, está sendo desertificada totalmente. Na China, os desertos ameaçam 200 milhões de hectares de terra ocupadas com a agricultura, cujos lençóis freáticos estão abaixando por conta da superexploração da irrigação. Lençol freático abaixando significa raiz mais funda para procurar água. Não vai achar fácil. A Austrália perdeu a posição de potência mundial relativa na sua agropecuária, entre outras razões, pela salinização dos seus solos e pelo rebaixamento de lençol freático. Eu não tenho tempo, nem vocês, de me dedicar mais a essas indagações para lhes mostrar que a segurança alimentar do mundo será um drama a ser resolvido pela humanidade daqui até 2050, quando se espera que a população vá se estabilizar. Por outro lado, o mundo hoje, diferente da época de Malthus e mesmo de Norman Borlaug, em 1960, o mundo hoje clama por uma causa, a causa da defesa ecológica. Quando nós falamos precisa desmatar para produzir, a opinião pública do Brasil e do mundo são radicalmente contra a exploração de novos territórios. Não precisa nem fazer pesquisa para mostrar isso. Por que é que a população humana fala tanto em ecologia? Porque, afinal de contas, a devastação que nós fomos capazes de fazer no nosso habitat tem sido, francamente falando, impossível. Nós passamos do ponto. Eu também não tenho o tempo que gostaria para caracterizar esse desastre ecológico, mas ele está na cara de todos nós. Em parte, nós ajudamos a fazer. Alguém de vocês já viu uma mina secar? Conhece alguém que bota gado para pastar em cima de nascentes d'água? Alguém de vocês já viu o trem arar terras até a beirada do córrego? Lembra no passado como é que se usava frascos de venenos para pegar água? Quanto peixe morreu por aí? São ciclos da civilização. A civilização humana está evoluindo, mas nessa evolução também é capaz de causar devastação. Olha os rios nossos. As cidades mataram os nossos rios com esgoto da privada. Agora começam a fazer sistemas de tratamento de esgotos, mas está demorando. De qualquer forma, mostra que é possível solucionar. Por essas razões,
é que existe na opinião pública, entre os jovens principalmente, uma ideia de defesa ecológica. E essa ideia da defesa ecológica acaba, meio que sem querer, remando contra nós da agricultura. Este é um problema seríssimo. Nem importa muito, neste momento aqui, as razões desta opinião pública que muitas vezes nos massacra. O fato é que o homem, e isso é importante, a civilização humana ficou tão arrogante ao se ocupar do planeta que não deu a própria importância ao local onde ele morava. E essa arrogância humana foi nos dando o direito de fazer o que quiséssemos. Criou-se uma cultura de que depois a gente arruma. Na filosofia chama-se o antropocentrismo. Não é isso? É o reino do homem sobre a terra. Passamos do ponto, não? Tem gente hoje, nas questões da ecologia, professores na sala de aula, muito bem intencionado, propagandas de televisão, campanhas de marketing que fala, precisamos salvar o planeta. Vocês acham mesmo que o planeta está precisando ser salvo? Vocês acham que o planeta vai dar importância a uma espécie que está fadada ao desaparecimento? Nós precisamos salvar a civilização humana que está no planeta. O planeta vai viver mais ou menos mais 7 bilhões e meio de anos. Nós é que provavelmente não estaremos aqui se continuarmos fazendo isso. Tá bom. Para o que eu queria falar já está suficiente. Nessa discussão do Código Florestal, que todos nós participamos, e fomos submetidos a uma pressão de opinião pública, e os ambientalistas brigavam contra os ruralistas, e foi um tempo enorme. Hoje a senadora Cátia Abreu falou, finalmente, depois de 15 anos resolvemos, e é verdade. Nessa discussão toda, quem pensa intermediariamente ficou exprimido. O dilema era esse: produzir ou preservar. Produzir defendia os ruralistas, preservar defendia os ambientalistas. E quem pensa assim, produzir e preservar, fica onde? Eu tenho o privilégio de assinar uma coluna no jornal Estado de São Paulo. Há 10 anos eu faço isso. Sou articulista do jornal. Alguns de vocês aqui me assistem no canal de televisão, na TV Terra Viva. Eu trabalho com comunicação, falando bem da gente, defendendo. E eu sempre defendi a posição que nós deveríamos somar o ruralismo com o ambientalismo. E quando alguém me perguntava, Chico, eu quero saber o seguinte, afinal de contas, você é ruralista ou você é ambientalista? Eu dizia, eu sou os dois. Será que não pode ser os dois? Será que eu não posso ser agricultor como eu sou? Sou criador de bezerros em Goiás. E não posso ser ambientalista porque defendo a natureza? Este é o tema que me traz aqui a provocar essa reflexão. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, assim, muito no coração, vocês que fizeram esses cursos maravilhosos, nenhum lugar do Brasil faz o que vocês estão fazendo aqui. Pode
Pode acreditar quando os políticos falam, porque político a gente fala ninguém acredita. Pode acreditar, nesse caso pode acreditar. Essa busca do conhecimento, essa busca das ferramentas empreendedoras, ninguém no Brasil faz como vocês fazem aqui, e não é de hoje, e eu conheço. Então vocês, para serem bons agricultores, empreendedores, empresários, cidadãos, não entrem nessa conversa que volta e meia essa sociedade meio capenga nossa, eu vou terminar falando sobre isso, querem sempre nos colocar um contra o outro, querem sempre nos obrigar a uma posição polarizada. Você é ruralista ou você é ambientalista? Nós temos que ser os dois. Você quer preservar ou quer produzir? Eu quero fazer os dois. Desconfiem sempre de quem tem discurso radical. Na política, nós já vimos que deu. Os santos de ontem estão indo para a cadeia hoje. Aqueles que diziam que estava tudo errado, fizeram mais errado do que os que estavam lá. Esses discursos polarizados de santo, isso não serve. Na religião, mantenha seus dogmas e seus princípios. Na sociedade, na economia, na agricultura, nunca é o certo e o errado. Sempre há como você somar, aglutinar, fazer. E essa é a vida de quem trabalha com a natureza. Ela é linda porque é assim que ela é. Agricultura sustentável, simples. É a soma das duas coisas. Simples. É fácil fazer agricultura sustentável? Não é fácil. Eu vou apresentar aqui duas lâminas, são dois ditados escritos de duas pessoas que eu quis homenagear aqui. Uma porque trabalhou até outro dia comigo, e eu com ele na TV Bandeirantes. Geomir Betting, que homem extraordinário, que faleceu esses dias. Na prática, a teoria é outra. Lembram-se disso? E a gente usa isso à vontade. Porque quando vem os ambientalistas bobocas, que ambientalista eu sou também, eu digo os bobocas, e tem de monte. Como tem ruralista atrasado de monte. Quando vem aquele e fala assim, é só pegar e fazer isso. Por que todo mundo não faz agricultura orgânica? Na prática, a teoria é outra. Vai fazer. Vai fazer para ver se é fácil. É só tirar 15 metros da beira do rio. Tudo bem. Vai fazer para ver quanto custa. Então, é preciso nós termos a clareza de que as modificações que nós teremos que fazer nos nossos negócios, vocês, e na sociedade como um todo, na agricultura como um todo, serão tarefas difíceis para nós conseguirmos concretizar a agricultura sustentável, mas nós temos que saber que essa dificuldade é imperiosa. Ou nós fazemos a agricultura sustentável, ou a civilização vai padecer, não sei se em 2050, ou em 2100, ou em 2200, porque ninguém aguenta uma agricultura predatória, como se fazia e como muita gente ainda faz hoje. Meio ambiente. Meio ambiente é algo como globalização da economia. Vocês lembram, há uns 20 anos, quando as pessoas vinham assim no boteco, hein? Ou em casa, ou no clube, e vinha outro lá e falava assim, eu não sei não, eu sou contra essa globalização aí. O outro era a favor. Eu sou contra. É contra? Tudo bem. Você pode ficar contra, mas a globalização, naquela época, o que se colocava e até hoje já passou isso, ainda um pouco, diz o seguinte, não adianta você ser contra ou a favor da globalização. A questão é saber o seguinte,
São eles que vão nos globalizar ou somos nós que vamos nos globalizar? Que a globalização vai vir? Veio. Meio ambiente. Nós vamos incorporar a questão do meio ambiente nas nossas atividades ou nós vamos deixar que os outros nos enfiam pela goela abaixo? Pois eu digo, se nós somos capazes de pegar toda a unha, daqui esse negócio do meio ambiente, nós vamos ser capazes de fazer isso também. Esta é a posição do meu modo de ver que nós, os agricultores, deveremos ter. Ao invés de brigar contra o meio ambiente, falar que, vem cá, assumir o meio ambiente nas nossas atividades e construir a agricultura sustentável do futuro. E aí, quando vier um desses que eu chamei de boboca, dá lição de moral na gente, você fala, senta aqui, pega uma enxada e vem me ajudar. Existem 3 razões, eu vou começar a terminar, que limitam a agricultura sustentável do futuro que nós precisamos desenvolver. E eu estou dizendo aqui, não briguem contra isso. Que vai ser, precisa saber como. E como eu disse, não será fácil. Existem 3 níveis de problemas. O primeiro deles, precisa de conhecimento. O nível de conhecimento técnico que nós temos hoje não é suficiente para fazer tudo aquilo que será necessário fazer. Já tem muito conhecimento disponível, que não se sabia antes. Mas a evolução do conhecimento agronômico, zootécnico, ambiental, terá que ser muito mais avançado para nós conseguirmos resolver esses problemas, aos quais rapidamente eu me referi aqui. No nível técnico, também precisa resolver essa coisa, salinização de solo, como é que faz? Que sistemas de cultivo, como é que a gente faz as integrações? Mas os caminhos estão aí. O plantio direto é um caminho, a integração agricultura, pecuária é outro, a silvicultura junto ajuda também, quer dizer, estão aparecendo novos conhecimentos. Quando eu me formei, e o Samec também, se alguém dissesse que era possível fazer agricultura sem arar e gradear o solo, a gente dizia, cara, vai descansar um pouco, você está cansado. Hoje, ficou o contrário. Quem não faz o plantio direto, vem outro e fala assim, rapaz, mas você ainda ara o solo para plantar? Virou em 30 anos, em 40 anos. Então, o conhecimento, a técnica, os sistemas produtivos terão que evoluir para que a agricultura sustentável realmente consiga ter condições práticas. É preciso que existam terras, condições físicas. Talvez, eu acredito nisso, já escrevi sobre isso, talvez a engenharia genética vá nos dar soluções que hoje nós não sabemos ainda. Porque já estão desenvolvendo na Embrapa, por exemplo, variedades de soja que são resistentes não aos insetos, mas à seca. Se fizer uma planta que bebe pouca água, num solo que está com problema de lençol freático, está aí uma solução. Tem muita gente que é ecólogo e é contra os transgênicos. Pois eu sou ecólogo e sou a favor dos transgênicos. Imaginando que os transgênicos podem nos dar soluções que sejam amigáveis. Se você mexer e fazer com que determinadas doenças, como estão conseguindo fazer, por exemplo, com o feijão, que a Embrapa transgênico desenvolveu, que não dá mosaico. Só quem já plantou feijão e já tentou evitar na sua roça a doença do mosaico dourado, sabe que é uma variedade de feijão que não tenha, que seja imune ao vírus. É simplesmente sensacional. Isso eu estou pensando, nos bilhões de pessoas lá na frente, eu vou utilizar esse feijão. Eu quero esse feijão. Existe um outro nível de problemas e dificuldades para consignar esse futuro sustentável na agricultura, que não depende da técnica, nem de cada um de nós, nem dos agrônomos, depende das decisões maiores da sociedade, depende da política, depende do macro.
Depende dos líderes da sociedade brasileira, americana, chinesa. Depende dos líderes terem uma visão que não seja olhando para o seu pé nem para o seu umbigo, mas seja olhando lá para frente. Eles estão tendo essa visão. Os nossos líderes têm visão de futuro ou só olham para o cotidiano? Existe um livro que é fantástico, chamado Colapso. Nele, o autor, que chama-se Jared Diamond, um livro de 600 páginas, ele discute por que algumas civilizações foram para frente, tiveram sucesso, e outras sucumbiram. Quais foram as razões? Vocês já viram aquelas imagens daquelas enormes estátuas da Ilha de Páscoa? Ali floresceu uma civilização muito avançada. Sabe o que aconteceu com ela? Desapareceu. Mas a Ilha de Páscoa é longe. A civilização maia é mais próxima da gente. Não sei quem já viu, já visitou as ruínas da civilização maia. Nossa Senhora! Aquilo ali é impressionante no México, na península do Yucatán. Vocês têm ideia de quantos maias existiram no ano 500 dessa era? Aproximadamente 5 milhões de pessoas. Sabe qual era o tamanho do território maia? 240 mil quilômetros quadrados, um pouquinho maior que o Paraná, que tem 200. 5 milhões de pessoas desapareceram. Quando os espanhóis chegaram no México e vieram colonizar para eles era matar todo mundo. Encontraram 30 mil maias na península do Yucatán. Pode isso? Por que é que a civilização maia desapareceu? Enquanto secas assolavam o território, enquanto a população crescia de uma forma absurda, os reis maias ficavam brigando entre eles, construindo enormes palácios. As guerras eram como as dos astecas, como as de outros povos. Ao perdedor, o mínimo que eles faziam era arrancar a língua. Guerras ferozes, zero de preocupação com o futuro, enriquecimento abusado. As riquezas são fantásticas e a civilização desapareceu. Eu não acho que nós vamos desaparecer assim, tão rapidamente. Mas eu vou perguntar para vocês de novo, provocação, quanto tempo durou a civilização maia? 5 milhões de pessoas, na península de Yucatán, que é um pouquinho maior que o Paraná. O período áureo da civilização maia, sabe quanto tempo durou? 500 anos. De 250 a 750 depois de Cristo. Portanto, eles estão meio que desaparecidos faz aproximadamente 1000 e poucos anos. Quanto tempo vai durar a nossa civilização? O Brasil tem 500 anos. A história se conta por longos períodos. E as razões que a fazem ou a destroem são sempre muito complexas. Mas acontece. Eu queria dizer isso para vocês. Mas queria somar mais uma coisa. Que essas decisões sobre o futuro dependem de tecnologia, dependem da nossa capacidade, dependem das decisões macros, da visão dos líderes, e Deus ajude que eles tenham visão além dos seus umbigos, mas também depende de cada um de nós. Depende de nós nos livrarmos daquela visão antiga de que nós somos capazes de tudo,
Depende de nós criarmos uma nova espécie ou talvez um novo humanismo. E hoje, a sociedade nossa parece tão desagregada, tão violenta, tão impessoal, tão fragmentada, tão sem valores, com tanta droga, com tanto medo que nós temos do que vai acontecer com os nossos filhos, que realmente, talvez para chegar mais à frente, da forma como estou raciocinando aqui para vocês, seja necessário nós termos uma visão um pouco diferente dessa que nós criamos nos últimos 100 anos, talvez. E para fazer isso não será fácil. Eu insisto, o pior dos defeitos da civilização, no meu modo de ver, é a arrogância. Balthazar Gracian disse essa frase em 1647. Alguns seriam sábios, se não acreditassem que já o são. Quanta gente que a gente conhece começa a falar das coisas, você fica olhando para ele e fala: não, isso aqui, fica tranquilo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Desconfiem desses sábios de Araque. As nossas tarefas são muito difíceis, são muito complexas. E muitas coisas não dependem de nós próprios, dependem de um ambiente todo. Portanto, nós temos que raciocinar e pensar de uma forma um pouco mais ampla do que as especialidades nos dizem ou do que a nossa arrogância imagina, para que a gente consiga construir a sociedade sustentável, a agricultura sustentável e chegar no futuro. Existe um filósofo contemporâneo, Luc Ferry, um francês, cujo conceito fundamental é esse que está aí expresso, o do pensamento alargado. O que é o pensamento alargado? É o pensamento não egocêntrico. Sabe o que é pensamento alargado? É eu perguntar para o Samek: Samek, me explica direito aquilo que você acha, que eu quero entender o seu raciocínio. E o pensamento alargado para o Samek é escutar as coisas que eu gostaria que ele ouvisse. Nós hoje não temos tido paciência de escutar os outros. E a nossa sociedade política, principalmente. Obrigado. A nossa sociedade política, ela nos mete em encrencas que às vezes nós não conseguimos sair dela, nos obrigam a ser polarizados. PT versus PSDB. Escuta, será que não dá para ser um pouco mais arredondado? Afinal, cá entre nós, entre PT e PSDB, Fernando Henrique fez tudo o que fez, o Lula chegou e continuou fazendo o que o Fernando Henrique estava fazendo. E nós só podemos agradecer por isso ter acontecido. Porque a vida é um suceder de coisas. Você aproveita o que está certo e muda o que você acha que está errado, mas você vai evoluindo. E a evolução exige um pouco de generosidade. Só o pensamento alargado, o pensamento sectário vai nos levar para o buraco. Na agronomia, na filosofia, na política, na saúde, em qualquer lugar. Gente sectária. O único espaço na sociedade que existe para o sectarismo é na religião. Por isso que a gente diz, religião não se discute. Até futebol a gente discute. Embora saiba que a gente é incapaz de fazer o filho da mãe mudar o time que ele torce para torcer por da gente. Mas a gente discute, religião não se discute. Não é isso que a gente fala? Religião não se discute. Você acredita? Acredita. Mas nas coisas que envolvem a construção da agricultura do futuro, nós precisamos ser mais generosos, ter um pensamento mais alargado. Eu não aguento quando vem alguém de uma corrente de agricultura e vem, tem que ser assim. Calma lá, vamos ver. No seu lugar está dando certo, no meu nem sempre. Eu estou aqui me esforçando perante a vocês, que são os melhores agricultores do Brasil, a acreditarem que para construir a agricultura sustentável, nós precisamos mais
participar da sociedade onde essa agricultura está localizada. Porque não adianta os agricultores quererem fazer tarefas se a sociedade não referendar. Se você não for uma pessoa participante da sociedade, o isolamento será o maior dos nossos males se nós o fizermos. A sociedade que nós queremos construir é essa daqui, a sociedade decente, cujo conceito foi expresso pela primeira vez por Fernando Henrique Cardoso. O que é uma sociedade decente? É aquela aonde chega um poderoso e um reles na frente de um juiz e a justiça vale igual para os dois. Essa é a sociedade decente que nós queremos. A sociedade decente não pode ser pobre, mas só a riqueza não garante a decência de uma sociedade. A sociedade decente é aquela que, quando o nosso filho vai para a escola, você sabe que ele vai chegar, vai ter um bom ensino e vai voltar. E você não fica com medo que ele vai se prostituir no meio do caminho, ou vai ser sequestrado. E que na sala de aula vão lhe dar uma educação de qualidade. Nós, agricultores do Brasil, jovens, mulheres, técnicos, precisamos ter a consciência de que nós não podemos apenas pensar na agricultura, nós precisamos ser cidadãos brasileiros, participar da vida política desse país, que quando nós achamos que os políticos não são os que nós gostaríamos de ser, isso acontece muitas vezes pela negligência das pessoas que falam, isso não é comigo. Quanto mais nós acharmos que isso não é comigo, eles vão deitar e rolar. Essa sociedade é a sociedade do futuro. Nela, a agricultura será sustentável, porque se não for, não sobrevive. E sem agricultura, será a humanidade que não vai sobreviver. E essa revolução, essa utopia que eu estou aqui trabalhando com vocês, atrasando o almoço de vocês, essa utopia depende de todas essas coisas somadas, mas no meu modo de ver, depende fundamentalmente de uma coisa, de nós educarmos melhor as nossas crianças. A verdadeira revolução só se faz com educação. Esse é o coração do professor aqui falando. Na ecologia, é só lembrar o que eu fazia quando eu era moleque, e agora eu tenho uma filha de 13 anos. Quando eu vou contar para ela que eu pegava estilingue e matava passarinho, ela regala um óleo desse tamanho, pai, você não fazia isso? Fazia, filha. Naquela época, sabe, tudo fazia, não sei, eu fico envergonhado de falar para ela que eu matava passarinho. E eu nunca tive coragem de contar para ela que do beija-flor a gente comia o coração para melhorar a pontaria. Puta que pariu! Eu fui secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, com muita honra. E eu, às vezes, passava apertado, porque pensava, putz, você vê um caboclo aqui e falar, olha, Chico, tudo bem, você hoje é o secretário do meio ambiente e tal, mas como é que você era lá na fazenda? Meu comportamento não era ambiental. Mas o mundo está mudando a partir das crianças e dos jovens. Porque os passarinhos que a gente matava no passado, hoje a gente dá alimento para eles, a gente alimenta os pássaros. Os sitiantes, os fazendeiros, quando aparece uma cutia na fazenda, não sabem mais espingar atrás da cutia. Bota uma espiga de milho para ela comer. O mundo está mudando. O mundo vai mudar. O mundo vai melhorar. Nós seremos capazes
de realizar essa utopia que eu estou aqui rabiscando com vocês. Desde que a gente saiba que não é fácil, e desde que a gente saiba, por fim, que tudo isso depende do esforço de cada um de nós. Sabendo que não é só de nós, depende, como eu disse, do macro, depende da visão dos líderes, mas depende de cada um de nós. Enquanto eu esperava aqui os breves discursos da abertura, muita gente foi me encontrando ali no corredor, e de 10 pessoas com quem eu conversei, 5 falaram mais ou menos a mesma coisa. Chico, quando é que você acha que a sociedade brasileira vai valorizar o agricultor? E eu fico pensando, esta é a pergunta mais difícil, não? Quando é que a sociedade vai dar importância para nós que carregamos esse piano e somos responsáveis por garantir a segurança alimentar da humanidade, sem a qual a humanidade poderá sucumbir como sucumbiram os maias? Sabe quando? Quando nós não esperarmos que os que morem na cidade deem importância para nós. Eles só darão importância para nós quando nós, primeiro, nos valorizarmos a nós próprios, e segundo, quando fomos nós capazes de falar com eles. Essa é a... Dizem que o agricultor é chorão. Cá entre nós, tem muito agricultor chorão mesmo. Reclamão, tem muita reclamação mesmo. Quando eu fui deputado federal, nós íamos discutir o endividamento agrícola. Isso tem 10, 12, 14 anos. Deu aquela confusão, a primeira delas. Nós fomos discutir com o pessoal do Banco do Brasil. Escuta, não, sabe, com calma aí, estão pegando os agricultores, o pessoal não está conseguindo pagar, como é que resolve isso? Precisa dar um jeito. O cara vai pagar, fica tranquilo que ele vai pagar, precisa dar uma condição. Ele falou, tudo bem, mas eu acabei de escutar uma entrevista no rádio, o presidente do sindicato do rádio, ele falou o seguinte, nós estamos tudo acabado, não tem como fazer, eu não sei como sobreviver, eu estou acabado, minha família não sei o que, o cara só falou para baixo. O cara escutou ali e falou, esse cara não vai me pagar nunca. O nosso discurso tem que ser o discurso que vocês estão construindo aqui no Paraná. Um discurso para cima, um discurso de quem olha para frente, um discurso que tem orgulho de dizer, eu sou agricultor, sim senhor, eu vou te ensinar como é que são as coisas, e não ficar esperando que alguém fale mal da gente. Então, em nome do orgulho do agricultor, parabéns a vocês, jovens, mulheres, parabéns ao AGE, que estão construindo essa agricultura sustentável do futuro. O Paraná hoje é a liderança brasileira da agricultura sustentável. Parabéns a vocês. Obrigado.